De volta ao programa Mulher.com, a gente recebe hoje ao vivo a dentista Lília Meneghetti. Tá falando um pouquinho aí sobre os cuidados com a nossa gengiva, higiene bucal. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, Imagina, doutora Lília. Prazer é meu. Lília, a gente estava conversando até inclusive aqui um pouquinho no intervalo, nos bastidores. Os fumantes, aquelas pessoas que têm diabetes, acaba tendo aí a imunidade um pouquinho, né, mais baixa. Tem que ter um cuidado especial. E, inclusive, você me deu uma informação muito interessante. Eu queria repassar para você que está em casa. A doutora Lília comentou comigo, gente, que no caso dos fumantes, eles geralmente não vão ter o sangramento. O fumo disfarça, portanto, um sinal de perigo. Exatamente. Inclusive, os pacientes fumantes são os pacientes que mais perdem dente. Né? São pacientes que, quando nos procuram, muitas vezes já tem uma perda óssea muito avançada, já está com a doença instalada muito avançada e o diagnóstico é remoção total. Então, quem fuma, né, fica a dica é que realmente pros dentes é o maior problema. Inclusive o fumante também para reabilitar, porque o fumante vai ter essa perda óssea também mais avançada. Então não é simplesmente, mas tudo bem, eu perco o dente, vou lá e faço o implante. Não, você perdeu o dente, você vai perder o implante também. Então fica um alerta aí para os fumantes, esses pacientes a cada 6 meses no mínimo tem que estar no consultório odontológico fazendo um check-up de prevenção. Porque tem pacientes, Tati, que é curioso, tem pacientes que ficam 1 ano sem ir no dentista, quando vem, a gente faz os procedimentos que tem que fazer, mas não tem nenhuma doença instalada. Tem pacientes que a cada 3 meses precisa ir ao dentista. Então, é super importante a visita, porque cada profissional vai direcionar um acompanhamento específico e individualizado para cada paciente. Então, isso é uma dica importante. E a diabetes, por exemplo, que você citou, o grande problema é principalmente o diabético descompensado, né? Porque o diabético compensado, ele praticamente tem uma vida normal, né? Claro que se ele vai fazer algum procedimento, ele tem que informar o dentista, o profissional que está atendendo, para que haja alguns cuidados ali, evitando sangramento e outros problemas maiores de saúde. Mas o diabético descompensado, aí sim, é aquele paciente que muitas vezes tem um machucado na gengiva, esse machucado ele não cicatriza, então ele tem um sangramento importante. E às vezes até é possível diagnosticar que ele tem esse diabetes na cadeira do dentista, porque aí ele tem outras características, como o próprio hálito é diferenciado, que é o hálito que a gente chama de cetônico. Então, assim, sangramento, eu acho que hoje, se tiver que ficar uma pulguinha aí na orelha de cada telespectador, sangrou, sinal de perigo, é o dentista. sangramento, é o que eu falo, sangrou, dentista. E aí um outro sinal interessante que a senhora comentou até no bloco anterior, que vale a pena a gente reparar na hora de olhar no espelho, de fazer a escovação, a cor da gengiva. O ideal ela é meio rosada. Gengiva avermelhada, também sinal de perigo. Sinal de perigo, a gengiva rosada, claro que a gente tem, cada gengiva tem sua característica, né? Por exemplo, então, pessoas de pele negra. Pessoas de pele negra, ela vai ter uma gengiva mais pigmentada, mas aquela gengiva avermelhada com aspecto de inflamação, tem que procurar o dentista, isso é importante. Doutora, você comentou sobre o sangramento, né, na boca, e aí uma telespectadora questionou aqui, Tati, sempre quando eu uso o fio dental, eu tenho sangramento, isso é normal? Então, normal a gente já viu que não é. Ela pode estar machucando durante essa limpeza, doutora, ou pode ser um sinal de alerta? Pode ser um sinal de alerta, como pode ser também um sinal de que ela está usando, às vezes, um fio dental inadequado, né? A gente tem fio dental, a gente tem fita dental, né? Tem pessoas que têm o ponto de contato muito justo e isso favorece que na hora que você entra com o fio dental, você faz uma força mais bruta e a gengiva, por ser muito fina, delicada, vem a machucar e ela sangra. É importante também você observar esse sangramento passou rápido, né? Não passou rápido, ficou sangrando, né? Eu acho que, mais uma vez, fica a dica de que o sangramento não custa. Vai até o profissional, ele faz uma avaliação e tira as dúvidas lá. E é muito interessante que você comentou em relação, né? A diferença. Inclusive, a minha dentista usava o fio dental e aí a minha dentista falou, não, Tati, você vai usar a fita dental. E é bacana isso até para você de casa conhecer. Às vezes as pessoas, Tati, faz tempo que eu não vou no dentista. Então vale a pena, né? A gente fazer a higienização correta da nossa boca e para isso a gente precisa também dos produtos adequados. E só o seu dentista vai poder te ajudar, porque depende muito, né, doutora, de pessoa para pessoa. Então no meu caso, ela falou, Tati, você vai usar a fita dental. E você de casa?
Você vai usar o fio, a fita, quais? Que também a gente tem aí opções no mercado. Então, vale a pena você procurar, tá bom? O seu dentista, inclusive para indicar escova e tudo mais, gente. Influencia e muito, tá bom? Eu posso aqui afirmar, certo? Doutora, mais uma pergunta muito interessante. Tati, gostaria de saber o que é placa e o que é tártaro. Sempre ouço falar, de verdade. Os dentistas sempre falam essas palavrinhas mesmo. Então explica pra gente, Lili. A placa, conhecida como placa bacteriana, né? É uma película transparente que a gente costuma ter na superfície dos dentes. E se você escovar os dentes e você passar a unha no seu dente, você vai perceber que sai ali uma película, a gente chama de uma sujeirinha ali na unha, que aquilo ali é placa, né? Ela é mole, né? E ela tem bactérias, por isso que ela chama placa bacteriana, né? O tártaro é a placa bacteriana calcificada. Ela vira uma pedrinha, né? Enquanto a gente tem placa bacteriana, a própria escovação, a língua que ajuda na limpeza, o ato de falar, a gente consegue fazer a remoção. Se essa placa ficar por ali, né, você não removê-la... Não higienizar corretamente... Eu não vou dizer bem higienizar corretamente, porque você higieniza, mas normalmente, principalmente ali no interno, nos dentes inferiores, é muito comum a formação de tártaro, né? Porque ali a gente tem as glândulas salivares e dependendo da quantidade de sais minerais que a gente tem no organismo, esses sais minerais calcificam muito rápido essa placa. Então, tem pacientes que têm muito cuidado. Tem pacientes que falam, doutora Lília, mas eu cuido tanto, eu escovo 3 vezes por dia e meu marido, minha amiga, né, não escova tanto e, poxa, vai no dentista, não tem. Eu tenho que vir a cada 3 meses. Por quê, né? Porque isso está muito relacionado com a individualidade de cada um, né? Então, tem pessoas que têm muitos sais minerais, a glândula está ali pertinho, já calcifica rápido. E quais as consequências dessa calcificação, então, desse tártaro? Importante. Então, o tártaro, ele faz com que ele acelera também o processo da retração de gengiva, né? Consequentemente, reabsorção óssea e inflamação de gengiva. Então, tem sangramento, né? Então, o tártaro, ele precisa ser removido. Teve tártaro, o paciente não consegue mais remover. Aí tem que ser limpeza mecânica no dentista. Então, normalmente, a cada 6 meses, o profissional avalia, faz a limpeza e já remove todos os tártaros que tem ali, porque nesse momento o paciente não consegue mais remover. Então, assim, é importante, mais uma vez, a visita a cada 6 meses, porque nesse período você já vai ter a formação dele. Para a gente finalizar, doutora, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo cuidados básicos, o que você recomenda aquela minha amiga que está me assistindo a fazer, de repente, a manusear. Então, claro, é importante a gente forçar, no mínimo, a cada 6 meses, visita ao dentista, mas além desse cuidado, no dia a dia, o que você orienta? Eu vou falar o que eu oriento para os meus pacientes na clínica, porque essa pergunta é clássica, né? Como escovar, que escova que eu compro, que creme dental, né? E principalmente porque a gente tem uma gama muito grande aí no mercado. Primeiro, a escovação sempre após as refeições, né? Escovação matutina, ela é básica, tem que fazer todos os dias, depois do almoço e antes de dormir, essas são as principais. Evitar alimentos muito pegajosos, bala, bolacha, se acontecer de comer, procurar higienizar também na sequência para que não tenha problema. Os enxaguantes bucais, eles são interessantes, mas tem que tomar um pouco de cuidado também com o excesso deles. Todo mundo me pergunta, posso fazer o uso do enxaguante? Eu acho que isso vale a pena também conversar com o seu próprio dentista para ele poder pontuar qual é a necessidade de estar fazendo uso disso. Fio dental ou fita dental, eu também falo que isso depende da anatomia do dente. Então, tem gente que tem mais espaço, tem gente que tem menos espaço, que vai se adaptar mais com a fita, outros menos com a fita. Tipos de escova dental, eu sempre preconizo uma escova de cabeça pequena. Quando vai comprar escova, tem o número 30, 35, 40, esse é o número da cabeça da escova. Quanto menor a cabeça dessa escova, mais você consegue ir lá no último dente, que é mais difícil por conta da abertura. Hoje, raspador lingual também é básico, né? Muitas causas do mau hálito, isso dá um outro assunto. Todo mundo acha que é do estômago, estou com um problema mais sério e muitas vezes
é principalmente da língua, então raspador de lingual é fundamental. E fora isso, a alimentação. Quanto mais saudável a alimentação, com menos carboidrato, melhor. Perfeito, adorei nosso bate-papo. E já faço o convite, então, para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar desses outros assuntos. Tem muita coisa. Sempre rende muito, né, doutora? É verdade. Obrigada, viu? Uma ótima semana para você. Muito obrigada pelo convite. Fico à sua disposição. Foi um prazer conhecê-la. Recebemos hoje Lilian Meneghetti, dentista. Em breve volta ao programa para falar sobre outros assuntos pertinentes ao nosso sorriso. E aí, gostou do nosso bate-papo?